Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Meu nome é Fátima, sou voluntária do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, em que costumeiramente recordamos alguns ensinamentos e passagens do Evangelho de Jesus. Mas antes de começarmos, levemos nossos pensamentos a Deus e oremos. Agradeçamos pelo dom da vida e por mais essa oportunidade de aprendizado. O tema de hoje é o Sermão do Cenáculo. Esse sermão é conhecido como Sermão do Cenáculo por ter acontecido num recinto fechado, uma sala para refeições, um lugar onde Jesus se reuniu com os seus 12 discípulos para a ceia da Páscoa judaica. A última que faria na vida terrena, junto àqueles a quem tanto amava. E ali preveniu e preparou os discípulos para os acontecimentos que iriam ocorrer nos próximos dias. Para os judeus, a Páscoa é a data em que comemoram a saída do Egito, o fim de uma longa e sofrida escravidão. Para os cristãos, é o dia em que se comemora a ressurreição de Jesus. Era chegado o dia da Páscoa. Jesus mandou que Pedro e João fossem preparar a Páscoa. Onde? Perguntaram-lhe. Quando vocês entrarem na cidade, respondeu-lhes Jesus, vocês verão um homem levando uma pilha d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam-lhe, o mestre te manda dizer, onde está o aposento que me dás para eu nele comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma grande sala ornada e façam ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como o Senhor lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus sentou-se à mesa com seus 12 discípulos e disse-lhes, desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês, antes da minha morte, porque um de vocês me há de trair, entregando-me aos sacerdotes. Estando os discípulos conversando durante a ceia, surgiu a questão de qual deles seria o maior. Jesus ouviu-os pensativo e, quando julgou oportuno, disse-lhes, vocês veem que aqui na terra os poderosos são chamados os maiores e tem quem os sirva. No reino dos céus não é assim. Lá quem quiser ser o maior deverá esforçar-se por ser o menor, servindo aos seus irmãos. Levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus gostava de dar exemplos concretos de como nos devemos tratar uns aos outros. Com seus exemplos, ele nos ensina claramente como podemos agir com bondade, amor e humildade para com o nosso próximo. Um de seus exemplos mais belos é aquele que ele lava os pés dos seus discípulos. Lavar os pés dos outros é um ato de muita humildade. E naquele tempo era obrigação dos servos lavar os pés de seus senhores. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse, compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizei-vos bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. O Sermão do Cenáculo, encontrado em João, nos capítulos 14 a 16,
é tão importante, edificante e grandioso quanto o Sermão do Monte. Este é a entrada do Espírito na vida perfeita. Aquele, no caso, o Sermão do Monte, é a força, a esperança e a fé para prosseguirmos nessa tão gloriosa senda. O Sermão do Monte é a prédica pública dirigida à multidão, que, sequiosa da verdade, corria apressada a beber na fonte primordial os ensinos que lhes aclaravam o entendimento e lhes afagavam o coração oprimido. O Sermão do Cenáculo é o conjunto de conselhos, exortações e recomendações que Jesus dirige particularmente àqueles que, de fato, querem ser seus discípulos. Leiam os capítulos 14 a 16 de João no Novo Testamento. João narra coisas muito importantes que Jesus disse durante a ceia pascual, não registrada pelos outros evangelistas, e que constituem o Sermão do Cenáculo. E verão nesse discurso de Jesus a bela, incontestável, clara e maravilhosa doutrina cristã que o respeitável mestre fundou na terra. Só para recordar, João e Mateus conviveram com Jesus, Lucas e Marcos, eles escreveram os evangelhos, mas pela assim, orientação de outras pessoas, Então, no caso, João, ele conviveu de fato e foi o único que esteve com Jesus, inclusive na tragédia do Gólgota. Depois de haver Jesus repartido o pão e o vinho com aqueles que deveriam cuidar de sua doutrina, munido de uma bacia e cingido de uma toalha, lavou e enxugou os pés de todos, em sinal de humildade e pureza. Começa o seu memorável discurso com as doces palavras de resignação, conforto e esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E prosseguindo em seus ditames, garante-lhes que nem ele, Jesus, deixaria de os assistir e proteger, como também, sob a sua direção, o Pai Celestial lhes enviaria o Espírito Consolador, cuja falange de mensageiros os auxiliaria na sua gloriosa tarefa. Jesus proporciona-lhes toda a sorte de auxílio, garante-lhes todas as bem-aventuranças, diz-lhes que continuaria a viver, voltaria, se manifestaria e lhes daria assistência por todos os séculos dos séculos. Faz ainda mais, avisa-lhes que não se manifestaria ao mundo, porque o mundo não estava preparado para recebê-lo. Os homens não tinham os corpos lavados, quanto mais os pés para segui-lo. Garante, por fim, aos seus futuros apóstolos o amor de Deus e acrescenta que tudo o que lhes havia dito fora com o assentimento do Pai, que a palavra não era sua, mas sim de Deus. Após esse substancioso início, transfundiu em seus discípulos o espírito vivificante da fé na imortalidade e, em forma de parábola, prosseguiu em suas exortações. Exorta a que permaneçam ligados a Ele, porque Ele é a verdadeira videira, símbolo de vida espiritual. O Pai é o agricultor e eles os ramos. Desligado dele, serão galhos secos, nada podem fazer. Se permanecerem ligados a ele, terão vida e o Pai os limpará para que deem muitos frutos. Com esta afirmação, o Mestre quis dizer que sua obra é divina, celestial,
e, portanto, nenhuma potestade conseguirá destruí-la, pois o viticultor não deixará de zelar pela sua videira. Então o Senhor abre a seus seguidores o seu amoroso coração, embalsamado dos mais puros sentimentos e dos mais vivos afetos, e lhes diz: assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, e se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse mais, que eles só seriam seus amigos se fizessem o que lhes ordenara, e passou então a preveni-los do que lhes estava para acontecer, que o mundo os aborreceria, que eles seriam perseguidos, mas não se dessem por vencidos, porque venceriam. Insistiu tenazmente para que todos esperassem a vinda do Espírito da verdade, dos Espíritos encarregados de guiar seus passos, de lhes alumiar o caminho, de lhes fortificar a fé. Disse que esses Espíritos dariam testemunho dele e fariam mais ainda, convenceriam o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Determinou a seus discípulos, dissessem às gerações não ter ele dito a última palavra, mas ao contrário, haver ainda muita coisa a dizer. Não o fazia porque eles não compreenderiam, mas o Espírito da verdade ficaria encarregado dessa missão. Apóstolos invisíveis estariam sempre com aqueles que quisessem receber a sua palavra e, além de explicá-la a contento, anunciariam as coisas que teriam que acontecer. Finalmente, o Mestre oferece aos seus seguidores sua palavra de despedida. Demonstra a sua compaixão por todos. Exorta-os novamente para que se venham nas tribulações. Anima-os à vitória. Mostra-se-lhes como vencedor e lhes anuncia a aproximação da hora em que iam ser espalhados, cada um para o seu lado. Conclui a sua tocante prédica com uma prece, uma oração, um brado d'alma, para melhor santificar as suas palavras, para fazê-las vibrar na alma de seus discípulos, para unir aquela igreja nascente aos agentes da divina vontade, para unir aquele punhado de homens que para o futuro seriam baluartes da verdade. Finalmente, para lhes demonstrar que estava em íntima ligação com o Pai dos Espíritos e que dele havia recebido todas as ordens. É de ver que Jesus, nessa mesma prece, não só orou por aqueles que consigo se achavam, mas pediu até por nós, que meditamos hoje nos seus ensinos, e por todos aqueles que mais tarde receberão esses ensinos. Esses atos, essas palavras, esse espírito de dedicação, esse zelo sobre-humano, esse caráter edificante com que o Divino Mestre ilustrou todos os momentos de sua vida, ungido sempre daquela caridade que excede a todo entendimento humano. Essa prece extraordinária, admirável, em que num colóquio de amor com o Supremo Criador resumiu, deu conta da sua grandiosa missão e, ao mesmo tempo, solicitou para todos o amparo dos céus. Só podiam ser apreciados à luz do Espiritismo, porque na verdade, essa doutrina que estava destinada pelo próprio Jesus a transfundir na alma humana a seiva vivificante do Evangelho. O Sermão do Cenáculo encerra
como do monte, todas as condições doutrinárias para felicitar o homem na terra e divinizá-lo nos céus. Vamos encerrando com a mensagem que se encontra no Reformador de agosto de 1975. Ele diz: se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhes os passos, ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus. Vamos encerrando por aqui, né? Desejo a todos um bom domingo, uma semana abençoada e que Jesus esteja conosco em todos os momentos de nossa vida. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.